Olá, meu nome é Guilherme, eu vou resolver a questão 21 do caderno de computação da ENAD de 2005. Primeiro, a gente vai ler o enunciado e analisar cada uma dessas afirmativas e chegar na resposta correta. Mas primeiro, justificando, lógico, cada uma dessas alternativas, falando por que elas estão erradas, por que elas estão certas. Beleza? Vamos começar lendo o enunciado primeiro. No modo recursivo de representação, a descrição de um conceito faz referência ao próprio conceito. Julgue os itens abaixo com relação à recursividade como paradigma de programação. Afirmação 1. São elementos fundamentais de uma definição recursiva o caso base, base da recursão, e a reaplicação da definição. Afirmação 2. O uso da recursão não é possível em linguagens com estruturas para orientação a objetos. Afirmação 3. As linguagens de programação funcionais têm, na recursão, seu principal elemento de repetição. Afirmação 4. No que diz respeito ao poder computacional, as estruturas iterativas e recursivas são equivalentes. E afirmação 5. Estruturas iterativas e recursivas não podem ser misturadas em um mesmo programa. E aí a gente vai verificar quais que são os corretos e os errados. Beleza? E para isso eu preparei um slide aqui para ficar mais fácil da gente poder visualizar. Pessoal, para que a gente consiga compreender essa questão, a gente precisa entender algumas coisas básicas sobre recursividade. A recursividade ela é uma técnica que a gente faz com que a função ou com que a definição ela faça uma referência a si mesma, certo? E para a recursão ela funcionar corretamente, a gente precisa de algumas coisas básicas para que ela funcione corretamente, certo? A gente precisa de um caso base que interrompe essas chamadas da função, senão ela vai ficar infinitamente, e um passo recursivo, que reduz o problema até a gente chegar no nosso caso base, certo? Vamos começar a analisar aqui os itens da questão, certo? Item 1. Elementos fundamentais. São elementos fundamentais de uma definição recursiva, o caso base, base da recursão e a replicação da definição. Vamos lá. Esse item está correto, porque toda definição recursiva precisa de um caso base e de uma reaplicação da própria definição. Sem o caso base, a recursão ela entra em loop infinito. Foi aquilo que eu acabei de falar, certo? Então essa está correta. O item 2. O uso da recursão não é possível em linguagens com estruturas para orientação a objetos. Gente, isso está errado. Esse item ele está incorreto porque as linguagens orientadas a objetos, como Java, C++ e Python, por exemplo, elas suportam recursão, sim, normalmente, por meio de métodos ou funções. Beleza? Item 3. A recursão em linguagens funcionais. Esse item está correto, né? Ele fala sobre as linguagens de programação funcionais terem na recursão seu principal elemento de repetição. Está corretíssimo. Linguagens como Haskell, né, linguagens funcionais, elas têm como principal mecanismo de repetição as estruturas de recursividade, substituindo, por exemplo, o for e o while que a gente usa em várias outras linguagens de programação. Beleza? E o item 4, equivalência computacional. No que diz respeito ao poder computacional, as estruturas iterativas e recursivas são equivalentes. Está correto. Está correto. Do ponto de vista do poder computacional, recursão e iteração são equivalentes, porque qualquer algoritmo recursivo pode ser transformado em iterativo e vice-versa. Agora, o item 5, que é a mistura de estruturas. Estruturas iterativas e recursivas não podem ser misturadas em um mesmo programa. Está errado. Pode sim. É perfeitamente possível usar estruturas iterativas e recursivas juntas em um mesmo programa. Então, pessoal, a gente pode concluir que a resposta correta é a letra C. As afirmações 1, 3 e 4 estão corretas. Os elementos fundamentais de definição recursiva, caso base, e a reaplicação da definição, correto. As linguagens de programação funcionais têm na recursão seu principal elemento de repetição, correto. E, no que diz respeito ao poder computacional, as estruturas iterativas e recursivas são equivalentes. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Até mais.